Na porção dessa semana, vamos tratar então a travessia do Mar Vermelho, ou Yam Suf. Yam Suf, na verdade, significa Mar de Juncos. Eu acredito ser esse um dos maiores milagres relatados no livro de Shemot, de Êxodo, porque ele tem uma lição espiritual e nós vamos abordar nesta paraxá. Então, se prepare para atravessar o Mar Vermelho. Shabbat Shalom. Então, vamos falar da travessia do mar, a paraxá Beshalach. E foi ao enviar o faraó ao povo, não guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. Começaremos vendo, primeira coisa, Deus monta uma estratégia para proteger as emoções do seu povo e uma estratégia para, ao mesmo tempo, também terminar, liquidar toda a ação do inimigo. No capítulo 14, o Senhor diz assim: E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pihariote, Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Sefon. Deus faz então o povo ir numa direção para o deserto, e diz: volta em direção ao Egito. Eles caminham de volta e param num ponto aonde já tinham passado e retorna para a frente do mar. Então faz um jogo, um caminho. Certamente o povo estava crendo em Moisés tranquilamente e seguindo as orientações, mesmo não entendendo a rota. E talvez até mesmo Moisés, porque não tem registro de Deus ter compartilhado com Moisés esta estratégia que estava no coração dele de não deixar eles ir para a guerra e ao mesmo tempo também livrar-se do inimigo. Então a impressão que dava é que eles estavam perdidos, porque foram numa direção, voltaram para o mesmo caminho e depois foram para o mar, como quem o deserto não deixou eles entrarem, porque o lugar que eles iam era para o deserto. Mas isso estava provocando uma reação em Faraó. E daí o Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra, o deserto os encurralou. Então endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado pelo Faraó e por todo o seu exército, e o Egito saberá que eu sou o Eterno. E assim fizeram, e foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração do Faraó e de seus servos sobre o povo mudou, e disseram: que foi isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E atrelou seu carro, tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. E o Eterno endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, que perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com mão erguida. Esta inteligência, essa soberania de Deus sobre o que os outros vão pensar e entender das situações, é que nos faz admirar demais. Por exemplo, o que levou Faraó a dizer: e eles fugiram. Tendo eles fugido, Faraó então falou: não, eu vou atrás. Essa notícia que chegou até o Faraó, como deve ser interpretada essa expressão? E os filhos de Israel fugiram. Fugiram para onde? Fugiram de quem? Fugiram do Egito? Não. Fugiram do Egito. O faraó, já quando dispensou eles, expulsou eles do Egito. Lá atrás nós vimos isso. E vá embora daqui e levem tudo. E até toda a população do Egito entregou ouro, entregou prata. Eles saíram apressados, levaram todos os seus rebanhos. Claro que não estavam pensando em voltar. Então, quando diz essa expressão fugiu, eles, no versículo, vamos ver onde nós lemos agora, 14,
E assim fizeram, e foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido. Essa expressão demonstra que Faraó teve esperança de que Israel tinha fugido do deserto, do caminho onde tinham decidido seguir, e eles pararam diante de Baal-Zephon. Baal é o nome de um deus. Então, Safon, Daron é a expressão norte-sul. Então, esse deus que estava no Safon, esse Baal, provavelmente foi mais poderoso e confundiu Israel, e Israel fugiu dele, ou fugiu da ação do deserto. Eles estão encurralados. Isso deu esperança para o faraó de que algum deus do Egito tinha sobrepujado o Deus de Israel. E nessa, então, ele diz, nós vamos recuperar eles e trazer de volta, nós temos um Deus, não foram todos que foram destruídos, e um dos nossos venceu o Deus desse povo. Assim eles pensaram, assim agiram e prepararam os seus carros, seus cavaleiros e foram atrás. Será que muitas vezes Deus vai deixar situações aparentemente que o inimigo tem a impressão que venceu, tem a impressão que destruiu o povo de Deus, que deixou eles confusos, e confusos eles ficaram mesmo. Olha só o que chegaram a dizer. Vamos ver. Acaso, Moisés, não foi isso que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos e serviremos aos egípcios, pois melhor é para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto? Olha só, disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto, que nos fizeste, o que nos fizeste ao tirar-nos do Egito? Ou seja, houve um pânico na hora, houve um grande medo e uma confusão tão grande quando eles viram os cavalos e cavaleiros de Faraó aproximando-se e não tinham para onde ir. Muito embora os comentaristas dizem que eles tinham 600 mil homens. Veja bem, Israel tinha muito mais do que o que veio ao seu encontro. Porém, claro, fortemente armados os egípcios. Mas o que mais fazia Israel temer é a mentalidade. Aqueles meninos, aqueles homens que estavam lá, aqueles guerreiros de Israel, foram escravos a vida toda. E escravos de quem? Daqueles feitores egípcios que estavam ali chegando diante deles. Então, quando você é criado numa situação onde esse opressor parece ser tão forte, tão antigo, a mente de escravo prevalece e provavelmente você não consiga entender que é necessário, que você pode vencê-lo. Você se sente muito pequeno diante dele. Então são situações que, por perpetuarem na vida de uma pessoa, dão a impressão de que são invencíveis. Deus sabia disso e também não esperava que os filhos de Israel lutassem. Outra situação a averiguar aqui é essa expressão que muitas vezes eu julguei até que o povo de Israel fosse ingrato, porque depois de ver 10 pragas, dizem a Moisés, por que não havia sepulcros no Egito que nos tornaste para morrer no deserto? O que foi que nos fizeste? Ou seja, nós te avisamos, tem a expressão aqui, nós não falamos que ia ser assim? Ou seja, essa morte no deserto, acaso não foi isso que te falamos lá no Egito? Era um assunto que eles tinham discutido muito mesmo. Tanto é que nos versículos da paraxá anterior diz que eles saíram fortemente armados, eles pegaram espadas, eles pegaram armas para ir, mas Deus falou, não é tempo ainda de guerrear, deixa que eu vou guerrear. Então essa expressão, não havia sepulcros no Egito, os judeus dizem que até mesmo na tragédia eles têm um senso de humor, e que aqui demonstra o senso de humor do povo de Israel, junto com a sua dureza, a sua teimosia e a sua constante interrogatório. Moisés ainda não está consolidado como um líder eficiente. E esse povo
não é fácil, eles não seguem ilusões. Eles querem ter segurança e fazem perguntas sérias e questionamentos e não estão em devaneios. Eles estão vendo uma situação realmente perigosa e calamitosa. E ainda encontraram tempo para fazer uma pergunta cheia de humor. Foi falta de túmulo no Egito? Muito bem. Agora vamos ver como essa gritaria do povo afetou Moisés. Eles então estão gritando, falando tudo isso. E Moisés disse ao povo: não temais, tire esse medo, ficai e vede. Moisés também não está entendendo tudo que está acontecendo, afinal de contas, Deus nunca havia feito algo, um livramento de uma forma que fosse contrário a toda a natureza no sentido de abrir mar. Eles não estavam esperando isso. Com certeza, a última coisa que ele esperaria. Então, o que Moisés diz? Ficai. E Deus vai falar para ele: marche. Então, Moisés dá um comando no meio da gritaria do povo. Ele dá um comando para eles ficarem quietos. Fica quieto e observe. Ficai e vede a salvação que o Eterno fará hoje. O Eterno lutará por vós e vós fiqueis calado. Então Moisés começa a clamar a Deus, acalma o povo, grita com o povo grita com Moisés, há uma gritaria, os egípcios chegando, cavalo e cavaleiro, e eles veem a distância, que eles já estão se aproximando, começa o pavor, começa a gritaria, e Moisés começa a dar um comando: fica quieto, olha para lá, veja o que Deus vai fazer. Olha para eles, é a última vez que vocês vão ver, esses que vocês veem agora, nunca mais vocês vão estar a ver. Olha a guerra. E aí ele começa a clamar a Deus. E Deus não tem compromisso com essa estratégia deles ficarem quietos, olhando. Deus não está pensando nada disso. Moisés está confuso, o povo está confuso e Deus está dando um grande drible em todos eles, até mesmo no povo de Israel. Então o Senhor grita: por que você está clamando a mim, Moisés? Você tem que falar para os filhos de Israel marcharem. E tu, levanta essa tua vara, essa tua autoridade, estende a mão e fende o mar. E diga aos filhos de Israel que entrem pelo meio do mar e que passem em seco. Então você vê que o ficar e ver o que o Senhor fará não tinha nada a ver aqui. Vira para o mar e dá ordens para que ele abra. E diga para o Israel marchar. Totalmente o contrário do que Moisés estava falando. Deus então agora começa a mostrar a grandeza do que ele vai fazer com o seu povo. Então, talvez na nossa vida seja a mesma coisa em circunstâncias diferentes. Principalmente quando ainda estamos na porta da salvação. Ainda estamos começando a querer acreditar em Deus, ainda não estamos indo para a igreja, começamos a nossa jornada cristã, e não temos ainda a dimensão de quem é Deus e do que Ele pode fazer. E choramos circunstância, e lá na frente depois, quando vamos contar, a gente vê quão inocentes nós fomos, quão simples estávamos sendo diante dos planos do Eterno para a nossa vida. Quantos testemunhos, né, de choro e lágrimas. Depois a gente vê que Deus resolveu aquilo com tanta facilidade. E talvez mesmo depois de crentes, mesmo depois de consolidados, ainda assim o Senhor pode nos levar a circunstâncias que parecem perdidas. Parece que é o inimigo que está vencendo todas as batalhas. Mas eu sempre penso na esperança e de se acalmar e ouvir Deus e perguntar para Ele como se resolve aquele problema. Deus vai interferir quando o mar parece fechado, quando tudo parece perdido. Eu tenho certeza, para aqueles que amam a Deus, estão querendo a verdade, Ele vai abrir e vai dar esperança e caminho no deserto, e caminho no mar também. Então Moisés agora tem a sua mente realinhada por Deus. Então Deus revela para ele que o plano não é o que ele estava pensando.
Levante a tua vara, levante a sua autoridade, aponte para o problema. Em Novo Testamento, na Brit Hadashah, Yeshua fala a mesma coisa. Se creres, se você crer e falar para esta árvore, para esse monte, arranca-te, lança-te no mar, diga ao problema, diga a situação, e como você creu e como você disse, assim ocorrerá. Muito bem, Deus fala que eu vou fazer com que os egípcios entrem atrás de vocês. E assim serei glorificado quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. E o anjo de Deus que andava diante do acampamento de Israel moveu-se e foi para trás. E ficou na coluna e na nuvem, agiu pela coluna e pela nuvem e confundiu os inimigos. Fez um arraso no acampamento dos egípcios. Para os egípcios havia escuridão, mas para Israel a noite estava iluminada. Meus queridos, o mar não se abriu diante de um anjo poderoso que estava na frente. Ele se abriu diante da fé e da coragem do povo e de Moisés que seguiram os comandos de Deus. As situações não vão abrir, não é como nós pensamos, é como Deus quer. Deus provocou essa grande confusão. Essa grande confusão foi provocada por Deus. Fez ir para um caminho, depois volta, parece que está desistindo daquilo e depois entra numa gritaria e agora, meio que perdidos, eles conseguem ouvir e Deus então consegue mostrar o que ele vai fazer. Eu vou destruir para sempre todos esses inimigos que se levantaram ultimamente para vir contra vocês. É a última etapa da grande libertação. É a fase mais difícil, porque mexe muito com a emoção e o medo da morte. Talvez esse seja o sentimento mais apavorante que exista, que até mesmo Yeshua, ao presenciá-lo, falou, passa de mim esse cálice. Eu não sei em que ponto da batalha cada pessoa se encontra, mas o fato é que a ameaça da morte é a pior de todas. O pavor de estar sob a pressão do inimigo. Eu nunca estive, que eu me lembre, tão perto dessa situação semelhante, de que estar morrendo de medo de morrer. Mas é uma hora em que todo Israel chegou e eu creio que é uma hora em que quando Deus quer fazer um grande livramento, uma grande destruição dos nossos inimigos, pode ser que Ele permita isso. Pode ser. Pode ser. E eu creio que algumas pessoas, igrejas, ministérios possam estar enfrentando esse nível de batalha contra a morte, mas lembra, a soberania de Deus está sobre tudo. E Ele é capaz de ensinar o caminho do livramento, o caminho da abertura do mar. Muito bem. O anjo passou para trás e fez uma confusão no arraial do inimigo, deixando eles no escuro e atrasando o avanço deles. E nisso, a palavra do Senhor ensina que um vento soprou sobre o mar. O restante daquela noite, a partir do momento em que Moisés ordenou, começou a soprar um vento forte e congelou, fez muralhas no mar, abriu e criou um caminho. Este vento forte começa e fala assim, e na vigília da manhã, o Eterno olhou para o acampamento dos egípcios com as colunas de fogo e nuvem e causou alvoroço no acampamento dos egípcios, tirando a roda de seus carros e fazendo-os guiar com dificuldade, ao que o Egito disse, fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. Então o Eterno disse a Moisés, estenda a mão ao mar e voltem as águas
sobre o Egito, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros, e Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou à sua força, e os egípcios fugiram, indo ao seu encontro. E o Eterno revolveu os egípcios no meio do mar, e as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, e de todo o exército do faraó que entrou atrás deles no mar, não restou um deles sequer, enquanto os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar, e as águas foram para eles como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Naquele dia o Eterno salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Tem muita curiosidade aqui, e os comentaristas de Torá têm farto material nesta hora. Primeiro, que quando as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que entrou atrás deles no mar, não restou um sequer. Enquanto os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar e as águas foram para eles como muralha. Alguns advogam que o evento foi simultâneo. Israel na frente passando e muralhas. Quando eles vieram atrás, já estava fechando. Ou seja, é como se não tivesse saído todo Israel, para que depois fechasse, mas que foi fechando na medida em que eles foram, os dois fatos acontecendo, por causa do sistema de narrativa do texto. Diz assim, e as águas cobriram, verso 28, as águas cobriram, eu estou no 14, 28, as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros. E no mesmo versículo 29, os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar e as águas foram para eles como muralha. Poderia ser o inverso. Contar primeiro a passagem dos filhos de Israel e as águas como muralha e depois o relato que dava então a entender que o evento seria posterior. Mas da forma como está relatado, é suposto entender que possa ser simultâneo. Isso quem defende é o rabino Samson Rafael Hirsch, é um alemão, e eu comprei esse comentário maravilhoso de Torá, estou lendo agora, e eu creio que ele tem bastante fundamento ao fazer essa interpretação. Outra curiosidade aqui é o povo viu os egípcios. Naquele dia o Eterno salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Quem estava à beira do mar? Essa expressão, à beira do mar. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Ele crê que não seja o fato do povo de Israel ter visto o povo de Israel estar na beira do mar e vendo os egípcios mortos, mas que o mar tenha trazido os egípcios que estavam à beira do mar mortos, vomitados pelas fortes ondas que empurraram os cadáveres até a praia. Isso fez com que Israel, versículo 31, viu o grande poder que o Eterno exerceu sobre os egípcios, e o povo temeu ao Eterno e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Temer e crer, temor e fé, duas qualidades básicas que sempre devem ser sentidas no coração judaico e de todo o povo de Deus, que está diante de Deus. Há apenas um ser a quem devemos temer e confiar ao mesmo tempo, e esse ser é o Eterno, o único Deus, cujo grau de amor é tão grande quanto o seu grau de justiça, e cuja minúcia da justiça é tão grande quanto o grau do seu amor. O significado eterno desse momento de salvação, único em sua grandeza, quando a antiga nação escravizada, agora livre para sempre, viu o gigante egípcio morto a seus pés, é provar e ensinar essas três virtudes de Deus: o grau de seu juízo, que deve ser temido em todos os momentos, seu amor, pelo qual devemos sempre esperar com fé, e seu grande poder, que governa sobre tudo e age livremente com compaixão e justiça ao mesmo tempo. Misericórdia e justiça dentro do mar.
Então, essas três qualidades são ressaltadas pelo autor, pelo intérprete, e que vemos assim também, cremos assim também. O cântico à beira-mar. Midrash diz que Deus proibiu os anjos de cantarem após a morte dos egípcios, porque também o Egito pertence a Deus, são seres criados por Deus. Mas Deus permitiu e inspirou um cântico a Moisés e não deixou os anjos cantarem. Por quê? Porque o povo tinha que extravasar a sua gratidão pelo livramento, por causa dos anos de sofrimento embaixo da maldade egípcia. Porém, os anjos não tinham essa dor para ser curada. Então, a eles não lhes foi permitido esse cântico, segundo as tradições do Midrash. Amém? Mas o cântico, primeira vez agora em toda a Torá, em toda a história da humanidade, que nós vamos ver cânticos, celebração, é o primeiro hit parade, é o primeiro som, é a primeira gravação, é o primeiro acorde, primeira música que está registrada na Escritura, e as danças frenéticas e extremamente alegres, com tamborins, e uma letra que o próprio Senhor deu e que eu convido você a ler, porque tem expressões maravilhosas que a gente não dá tempo de abordar tudo numa paraxá apenas, mas quero desafiar você a ler e cantar esse cântico. Coloque a sua melodia nesse cântico, para que você lembre também da alegria da sua salvação e de quem é Deus, do quanto Ele pode fazer em qualquer circunstância, ainda naquelas aparentemente impossíveis. Deus está dando um drible no inimigo. A grandeza da excelência, o Senhor derruba os que se levantam contra ti. Envia a tua ira e os queima como restolho, com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas. Esse cântico é maravilhoso. Dá vontade de pegar todos os pedaços aqui e cantar com você, mas eu quero deixar você cantar, você terminar essa paraxá, pegar esse cântico e adorar o Senhor e confiar, fazer estremecer os alicerces da incredulidade, caírem as suas dores, caírem as suas preocupações e estabelecer a sua palavra dentro do seu coração. Amém? Faça isso e eu tenho certeza que circunstâncias ao redor de você vai mudar. Deixa-me ver. No capítulo 15, versículo 22, vou fazer mais um comentário que achei assim interessantíssimo. 15, 22 diz assim: após Miriam ter cantado e o cântico terminado, e Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 dias pelo deserto, não encontraram água. Essa expressão, e Moisés fez Israel partir, no hebraico é Vayassa Moshe et Israel meyam suf veitzu, ou seja, e fez eles saírem e saíram. Fez eles entrarem numa jornada. Agora a palavra que usa, que é única em toda vez, não se repete mais essa palavra. Vaiassá. Vaiassá. Olha que interessante. Vaiassá. Essa expressão não aparece em nenhum outra das viagens. Nunca mais eles usaram essa expressão para as viagens, as macé deles, né? Isso sugere que houve necessidade de exercer uma pressão maior do que a habitual, a fim de motivar as pessoas a partirem das margens do Mar Vermelho. De fato, os milagres que eles viram sobre o mar e o heroísmo de Deus
que testemunharam foram suficientes para ancorar seus espíritos e seus corações àquele lugar para sempre. Mas agora eles tinham de partir deste lugar onde o próprio Eterno lhe dera abrigo e refúgio, para irem ao deserto descrito como desolado e o pior de todos os desertos. Por isso também é utilizado aqui o verbo sair, e saíram. Eles deixaram o local de refúgio e abrigo e partiram exatamente para o oposto. Você já assistiu um filme tão bom, e quando termina e ainda fica passando as letrinhas e aquela música agradável, você fica assim, ó, olhando para a tela e não quer nem sair da sala ou do cinema? Muito bem, me parece que o povo de Israel ficou atraído, imantado por aquela praia. Eles viram um milagre tão grande, passaram por emoções tão pesadas, depois foi um alívio tão grande e extravasaram num júbilo sem medida. Foi tão extraordinário o júbilo que eles se extenuaram, eles entraram numa dimensão tão grande na presença de Deus, e aquilo marcou tão fortemente, aquela praia do Mar Vermelho marcou tão fortemente o povo de Israel, que a sensação é: não queremos ir embora daqui. Por isso essa expressão que vai assar, Moisés disse, vamos, empurrando, forçando eles a viajar. Foi a única vez que essa palavra foi usada para as viagens. Ele botou a maior pressão para tirar eles daquele lugar de gozo. E assim, a Paraxá hoje, Vaislar, nós estamos gravando na casa aqui do Sobrenatural. Apóstolo Coraiola, um baita de um irmão em Cristo, um apóstolo líder dessa nação. E essa torre de oração, a Torre do Sobrenatural, é muito conhecida já pelo Brasil. E hoje Deus me permitiu um privilégio de fazê-la aqui. É toda de vidro. Quantos andares, Coraiola? 3 andares. 3 andares. Na verdade, representa os 4 níveis do reino. Ah, ela tem uma tipologia, uma simbologia. Água nos artelhos, água nos joelhos, água nos ombros e águas tão profundas que só dá para nadar. Aqui as águas a gente tem que subir, né? As águas superiores. Aqui é a cidade de Palmas, uma história linda de conquista de cidade, de guerra espiritual. Há muitos anos Coraiola foi plantado por Deus nessa terra que é o centro geodésico do Brasil. É aqui que está o Marco Zero. E no dia próximo agora, terça-feira, nós vamos fazer o Tu B'Shvat, que é o 15 de Shevat, que é o Ano Novo das Árvores. Fizemos o ano passado, vamos repetir um ato profético para o Brasil todo. Do centro do Brasil. É um ato profético que toca diretamente a economia e a agricultura. Nós abençoamos a terra, abençoamos as árvores, as plantações. Quero convidar você para participar na terça-feira, nós vamos fazer após almoço, não é isso? À tardinha. Na tardinha, no horário da tardinha, vamos plantar árvores e profetizar sobre a agricultura do Brasil, sobre o clima de nossa terra, para que não tenhamos destruições, tragédias, e profetizar a fartura, a abundância, a colheita. Amém? Você é meu convidado para vir aqui na Casa do Sobrenatural, nessa torre, ficar um tempo aqui, uns dias, pode vir. Esse lugar funciona como uma torre de oração 24/7. E o Coraiola tem pessoas aqui que coordenam esse trabalho. E aqui, eu já mandei aqui alguns amigos e irmãos da nossa Igreja Libertador, passaram a temporada aqui. E realmente são experiências extraordinárias de resposta de oração. E toda a primeira sexta-feira do ano, nós temos aqui o MACTO, que é o Movimento de Adoração Contínua. Mais de 15 igrejas participam. Olha. Começa às 8 horas da noite, vai até 11, meio-dia do dia seguinte. Que tremendo, que tremendo. Vamos lá. Finalizo orando contigo, meu irmão e minha irmã, para que o Senhor lhe abençoe com as bênçãos desta Paraxá. Senhor nosso Deus e Pai, nos elevamos e nos apresentamos ante o Teu altar superior, pela cruz, que é o nosso vivo caminho,
que onde foi o Cordeiro imolado, que se tornou a nossa passagem, se tornou a nossa ponte para subir às regiões celestiais. E o nome dele, é pelo nome dele que nós nos aproximamos, pelo mérito do nosso rabino, do nosso mestre e Senhor Yeshua. É que me apresento agora diante do seu altar, Pai, para invocar as bênçãos oriundas da Paraxá que ora estudamos, da grande vitória sobre as águas, da grande vitória sobre o crocodilo, Leviatã, o faraó, e seus cavalos e seus cavaleiros, os seus exércitos malignos, seus exércitos destruidores e opressores. Pai Celestial, pelo sangue do Cordeiro nós vencemos. Saímos do Egito, enfrentamos as perseguições e vencemos em Teu nome. Nessa hora, Pai, que toda unção da vitória da praia, do mar de juncos, o mar vermelho, Yam Suf, que toda unção dessa batalha e dessa vitória e do júbilo do cântico possa descer sobre os que necessitam da manifestação da sua gloriosa mão para triunfar sobre os espíritos de morte e perseguição. Pai querido, invoco o teu santo nome sobre o povo que se chama pelo teu nome, que crê na tua presença, para que se afaste o mau agouro, se afaste as injustiças, se afaste os perseguidores, afaste, Senhor, os devoradores, e que prevaleça a tua obra, prevaleça a tua vontade, e conduza o teu povo em triunfo. Pai Santo, faz ver as estratégias, revela, Senhor, a quem necessita hoje as estratégias do livramento, as estratégias de como movimentar-se para atrair o inimigo para a destruição. Senhor, não falamos de carne e sangue. Nossos inimigos não são carne e sangue. Tua palavra já nos ensinou, já interpretou e já nos alertou, Senhor, a não lutar contra pessoas, a não manter ódio nem rancor, não manter, Senhor, braveza, não manter, Senhor, iras. Mas, ó Deus, buscarmos do Senhor, pela oração e súplica, o entendimento de como o Senhor nos livra de cada situação. Bendito seja teu glorioso nome, Senhor, que triunfou sobre os cavalos e os cavaleiros do passado e ainda triunfa hoje. Que caiam os inimigos e afundem no mar e jamais sejam lembrados. Assim como o Senhor diz, profetiza e arraiga-te e lança-te no mar. Assim também nós profetizamos aos cavalos e cavaleiros, lancem no mar e nunca mais saiam de lá. Pai Santo, ajuda, abençoa teu povo que está online, que está escutando e aprendendo e estudando para achar. E ajuda-nos, Senhor, a livrar-se dos adversários desta época, em o nome de Jesus. Amém e amém.